Então, vamos lá. Falando sobre luminotécnica. O que é luz, né? Primeiramente, para a gente entrar em luminotécnica, em um projeto luminotécnico, nós precisamos falar um pouquinho sobre o que é luz. E luz nada mais é do que a modalidade da energia, né, radiante, capaz de produzir uma sensação visual de claridade. Então, nada mais é do que uma transformação de energia que causa em nós uma sensação de claridade. Dentro, né, das grandezas de luminotécnica, nós temos o fluxo luminoso, que ele é dado pela letra φ. Então, o que é o φ? O que é o fluxo luminoso? Vai ser a potência de energia luminosa de uma fonte, que ela é percebida pelo olho humano, ou também pode ser definida como uma quantidade total de luz que vai ser emitida por uma fonte luminosa. Que no nosso caso, né, podemos pegar como exemplo as nossas lâmpadas, as nossas luminárias que têm essas lâmpadas. Então, é a quantidade de luz que cada uma dessas lâmpadas vai nos fornecer. E essa quantidade, ela é medida por segundo e ela é dada por lumens. Eficácia luminosa. O que é uma eficácia luminosa? É a razão desse fluxo luminoso para o seu respectivo fluxo radiante. Então, é o quanto essa lâmpada ela vai ser eficaz, né? Nessa intensidade, nessa quantidade de fluxo de luz que ela vai emitir durante um período de tempo. Eficiência luminosa. Tem uma diferença entre eficácia luminosa e eficiência luminosa. Por quê? Eficiência luminosa nada mais é do que a relação daquele fluxo luminoso, né, em lumens, dividido pela potência elétrica da lâmpada. Então, quanto maior for essa relação, quanto mais ela emitir lumens a cada watt que ela consumir, mais eficiente se torna aquela lâmpada. E como que eu descubro qual que é a eficiência dessa lâmpada? Geralmente a gente descobre pelo próprio fabricante, né? Pegando lá o catálogo do fabricante, ele vai nos fornecer qual que é essa eficiência luminosa. Quantos lumens ela consegue, aquela lâmpada vai conseguir emitir a cada watt que ela consome. Intensidade luminosa é a razão do fluxo luminoso no interior, né? Dentro de um ângulo sólido, seu eixo é a direção considerada para esse ângulo sólido quando ele tende a zero. Então, nós temos aqui uma fonte luminosa, ela emite o fluxo, né, e esse fluxo ele tende a ter uma refletância, né, uma luminância ali. E essa refletância, ela causa um ângulo qualquer, que nesse caso aqui, nós temos um ângulo OM, e aí essa relação do fluxo luminoso com esse ângulo que causa da refletância, nós temos uma intensidade luminosa. Iluminância ou iluminamento, que é a mesma coisa, vai ser a quantidade de fluxo luminoso na superfície sobre a qual este vai incidir. A unidade aqui já se torna lux. Então, iluminância ou iluminamento vai ser esse fluxo luminoso φ que ela emite, dividido pela área da superfície a qual ela está incidindo. E de acordo com a norma 5413 de 92, cada ambiente ele vai ter a necessidade de uma iluminância E, que vai ser considerada ideal, estabelecido de acordo com as atividades a serem ali desenvolvidas. Então, para cada atividade, cada ambiente, aqui é só um pedacinho, né, da tabela da norma, ele vai me dar uma quantidade mínima, média e máxima da iluminância. Mas qual que eu pego? A mínima, a média ou a máxima? Ele faz, a norma mesmo, ela indica para gente que nós façamos uma ponderação, que vai considerar a idade do ambiente, vai considerar as pessoas que ele frequentam, mas assim, vai muito por, eu particularmente, quando vou utilizar, eu não fico muito fazendo ponderação para cada ambiente, não. Eu vou mais ou menos na quantidade
que eu acho realmente necessário, né, de acordo com experiências. Assim, não fico muito me atentando a esses pequenos detalhes, não. Então, para cada ambiente, nós teremos ali uma quantidade necessária. Para casa mesmo, casa, ela fica ali em torno de 150, 200, 250, dependendo do ambiente, pode até chegar a 300, tá? Então, se for um ambiente que precisa de uma iluminação maior, né, por exemplo, um escritório, que é onde vai trabalhar, uma sala, a sala talvez não precise de nem tanto, mas um escritório pode colocar ali em torno de 250 a 300, né, tem um escritório dentro de casa. Agora, quando é escritório mesmo fora da casa, aí já é um valor diferente. Se a gente pegar uma sala ali, pode estar em torno de 200, 250, um banheiro, 150 já é o suficiente, não precisa se atentar a colocar uma iluminância muito alta para banheiro. Então, para cada ambiente, a gente vai definindo uma quantidade que ela se encaixa melhor. E também depende muito da realidade de cada ambiente. Tem pessoas que preferem uma casa com a iluminação, né, bem forte. Agora, tem pessoas que já preferem uma casa com a iluminação um pouco mais fraca. Então, isso daí vai depender muito de cada situação. Índice de reprodução de cor, né, porque a gente sabe que as lâmpadas também elas têm essas variações de cores que elas emitem. Então, é uma tentativa de mensurar a relação entre a cor real e a aparência da cor de cada lâmpada. O IRC é o valor percentual médio relativo à sensação de reprodução de cor, que de acordo com 8 cores padrão obtidas de diferentes fontes geradoras. Normalmente, os fabricantes apresentam uma tabela que indicam comparativamente o índice de reprodução de cores, a temperatura da cor e a eficácia ou eficiência luminosa. Hoje em dia, as pessoas se atentam muito a isso daqui, ó, a questão da temperatura daquela lâmpada, né? Até mesmo por saúde da pele também. Uma pele exposta o dia inteiro a uma iluminação artificial, eles vão tender a reparar muito isso daqui, né? Qual é a temperatura daquele fluxo luminoso que ela emite. Um IRC em torno de 60 pode ser considerado razoável, 80 é bom e 90 é excelente, ou seja, 90 é porque ele vai se aproximar bastante da cor real e a aparência da cor que ele emite. Então, quanto maior aqui, mais próximo é. É evidente que tudo irá depender da aplicação que se pretende, o que a gente quer, né? Então, as grandezas do projeto luminotécnico. Por exemplo, aqui nesse caso, nós temos os tipos de lâmpada, a potência de cada uma, isso aqui pode variar, né? Na verdade, vai variar de acordo com o fabricante, o fluxo luminoso que ela emite, e aqui a relação da cor real e a cor que aparenta emitir. Então, aqui nós começamos na incandescente, fluorescente, vapor de mercúrio. Essa lista aqui, ela não tem, por exemplo, as lâmpadas de LED. Então, o ideal mesmo é escolher uma lâmpada que você vai utilizar, baixa o catálogo do fabricante, porque é o que vocês terão que fazer no projeto, né? Vai fazer, escolhe já qual vai ser o seu fabricante e escolhe as lâmpadas que você vai colocar e também as luminárias. Cálculo luminotécnico. Ao pensar em cálculo luminotécnico, você precisa ter em mente 4 critérios principais. A escolha do tipo de lâmpada e luminária adequada àquele local. Por exemplo, eu tenho diferença de uma iluminação direta para uma iluminação indireta e uma iluminação difusa. A direta é aquela que incide diretamente no objeto, né? A indireta é aquela que, quando as luminárias, geralmente, elas emitem o fluxo luminoso para os lados, né? Ele não emite de frente, ele emite para os lados. Então, ele se torna uma lâmpada um pouco mais decorativa do que de iluminação propriamente dita. Depois eu vou passar um vídeo para vocês assistirem lá no grupo. Se eu não me engano, é da Casa Cor. Eu acho que é. Que ele vai mostrar, né, os tipos de luminária, direta e indireta, mostrando mesmo a parte decorativa, e aí vocês verão melhor essa diferença entre a direta e a indireta.
A definição do iluminamento, né, que vai depender de qual local nós estamos fazendo esse projeto, nós estamos calculando, utilizando, por exemplo, a tabela, os valores recomendados pela 5413. A gente faz o cálculo do fator K, que vai relacionar as dimensões do ambiente, a determinação do fator de utilização com os valores de referência fornecidos pelo fabricante ou por tabelas. Então, nos sistemas de iluminação e edificação, o método mais utilizado é o método dos lumens. Até mesmo em aplicativos, software, por exemplo, o software da AutoQI, né, ele utiliza o método dos lumens para calcular quantidade de luminárias, quantidade de lâmpadas. O método do fluxo luminoso, que determina a quantidade de um fluxo luminoso dado em lumens, necessário para determinado ambiente de acordo com o tipo de atividade desenvolvida. As cores das paredes, do teto e o tipo de lâmpada luminária escolhidas, elas vão ser relacionadas em tudo isso aqui. Então, vai depender, como eu disse, vai depender de cada ambiente, a cor do ambiente, tanto parede, teto, piso, quanto o tipo de lâmpada que a gente escolher, qual ambiente é, dimensões daquele ambiente, todas essas características vão influenciar, mas principalmente características específicas de projeto, que vai variar de cliente para cliente. Para isso, utilizamos essa seguinte fórmula: fluxo luminoso dado em lumens é igual ao iluminamento ou nível de iluminamento, né? Multiplicado pela área do ambiente. Basicamente, se for retangular, comprimento vezes largura. Se não for, você vai ter lá um projeto em mãos, em DWG, por exemplo, pega o AutoCAD, mediu, você já tem essas informações. Dividido por coeficiente de utilização vezes o fator de coeficiente de depreciação. A partir do fluxo luminoso total necessário, a gente determina o número de lâmpadas do seguinte modo: número de lâmpadas é igual ao fluxo luminoso em lumens, dividido pelo fluxo luminoso de cada lâmpada. A iluminância relativa necessária para o desempenho de uma tarefa específica é dada de acordo, né, com as tabelas, como a gente já sabe. O coeficiente de utilização depende da distribuição e da absorção de luz produzido pelas luminárias, das dimensões do compartimento, que são definidas por meio do índice do local, e das cores das paredes, tetos, caracterizados pelo fator de reflexão. A obtenção do índice do local, o fator K, é uma relação entre o comprimento, a largura e a altura do ambiente. Então, ele basicamente vai ser em função daquele ambiente. Professor, e se eu não tiver um ambiente retangular, né, que então eu não vou ter esse comprimento e esse L bem definido, o que eu faço? Pega a área daquele local e faça uma correlação. Pega um comprimento médio e descobre a largura, por exemplo, a partir da área calculada, né, referente àquele ambiente. A General Electric fornece uma tabela, né, que é a tabela da Philips, que chama esse índice local de fator K. Fator K, então, é o comprimento vezes a largura, dividido por comprimento mais a largura, vezes a altura do local, ou a altura da luminária ao plano de trabalho. O que isso difere, né? Se é a altura do pé direito ou se é do trabalho. Imaginemos que eu tenho uma luminária que ela não seja embutida no forro, então ela tem ali um pendural. Dependendo da altura daquele pendural, essa lâmpada ela não está encostada no forro, então ela não acompanha o pé direito. E aí também vai em função da altura de trabalho, do plano de trabalho. Se nós estamos falando de um ambiente, por exemplo, escritório, sala de aula, a gente pega ali a altura da mesa ou de uma carteira como sala de aula e mede então essa distância entre a luminária e o plano de trabalho, que vai depender do que seja. Se for na sala de aula, a altura da carteira diminui lá um pelo outro e a gente vai ter essa altura de trabalho. Os ambientes, né, para teto, parede e piso. Nós temos superfície muito clara, 70% de refletância, clara 50%, média 30%, escura 10% e preta 0% de refletância. Isso daqui vai nos dar
parâmetros para entrar nas tabelas, principalmente as tabelas da Philips, porque se a gente pegar outros tipos de tabela, eles já trazem outras informações diferentes. Então, tudo vai depender de quais tabelas, qual fabricante a gente vai se embasar. E o fator de depreciação é uma relação entre o fluxo luminoso no início da instalação e no fim do período de manutenção. Então, depende muito de quanto tempo você vai ter ali, o intervalo entre as manutenções de limpeza, principalmente, porque vai se acumulando resíduos naquela lâmpada, né, poeira e fuligem e tudo mais, e aí vai criando uma crosta que vai impedindo a passagem completa do fluxo luminoso. Então, esse fator de depreciação está ligeiramente interligado a esse tempo que você vai dar manutenção, vai fazer uma limpeza naquela lâmpada, naquela luminária. O fluxo luminoso emitido por um aparelho de iluminação decresce com o uso em consequência da diminuição do fluxo luminoso emitido pelas lâmpadas ao longo da sua vida útil, da sujeira que se deposita sobre os aparelhos e do escurecimento progressivo de parede, teto, que diminui o poder do refletor. Ou seja, quanto mais tempo, né, se demora para fazer limpeza de parede, de teto, não vou dizer de piso, porque piso geralmente as pessoas limpam com mais frequência, né? Então, não conta muito, mas é teto e parede mesmo. Então, um exemplo aqui, ó. Elabore um projeto de iluminação de um escritório de 25 metros de comprimento por 10 metros de largura, 4 metros de altura. O teto e as paredes são brancos. O plano de trabalho está a 0,8 metros do piso, ou seja, mais ou menos a altura de uma mesa. Considere uma manutenção anual das luminárias, ambiente de limpeza médio e nível de iluminância baixo. Utilize luminárias com 2 lâmpadas fluorescentes de 32 watts e emitem 1.350 lumens. Então, primeira coisa, vamos determinar aqui qual vai ser a iluminância. Ela pode variar de 500 até 1.000, porque estamos falando de um escritório, então está lá na classe B da norma. O índice K a gente consegue calcular facilmente. Comprimento, largura, né, comprimento vezes largura dividido por comprimento, mais largura vezes a altura do ambiente. Nesse caso aqui foi multiplicado por 4. Poderia, neste caso, né, do ambiente, eu não multiplicar por 4, mas sim por 4 menos esse 0,80? Poderia também. Mas aí, nesse caso, já está considerando uma condição pior, que é chegar esse iluminamento máximo até o chão, né? Então, você está considerando o pé direito inteiro. Então, tudo é muito relativo, tudo é referente àquilo que melhor se encaixa no ambiente. Nesse caso, foi definido que o cálculo do fator K não está levando em consideração a altura do plano de trabalho, mas sim a altura total, porque precisa-se de uma iluminação máxima geral. A lâmpada escolhida é uma luminária com 2 lâmpadas fluorescentes de 32 watts, em função do índice K, dos índices de reflexões do teto, parede e piso, determina-se o fator de utilização. Então, pegou aqui, ó, teto branco, parede branca. Vocês verão também lá no aplicativo que eu vou mostrar, pelo cálculo, que a gente só escolhe teto e parede. Não precisa se atentar tanto a chão. Tanto que aqui também pegou mais teto e parede. Então, aqui 75 e aqui 50. Escolha da luminária, essa aqui, com 2 lâmpadas. Pegou, então, teto 70%, está na casa de 70%, parede na casa de 50%, e escolheu aqui um piso não muito escuro, né? Não o menor entre eles. Por quê? Porque o 30, né? Por que não poderia ser, por exemplo, 70? Porque senão ficaria um ambiente extremamente claro. 70, 50, 70. Não, ele tem que ter uma variação, porque senão aquele ambiente ele vai ficar extremamente desconfortável ao usuário. Então, sempre pensar nessa relação. Se eu peguei o máximo para o teto, para a parede ali, eu pego um intermediário. Para o piso, eu pego um não muito claro também, sempre decrescendo. Se você pegar um teto, né, um forro escuro, aí você pode pegar uma parede clara e um piso mais clarinho também, sempre fazendo essa relação para que não haja refletância excessiva, porque se a gente
entra no ambiente com refletância excessiva, fica cansado aos olhos também. Sempre prezando por essa harmonização entre as partes do ambiente. Então, se nós considerarmos aqui, né, o tipo de ambiente normal, nem é extremamente limpo, nem extremamente sujo, eu fico aqui também para escritório, para todo o ambiente eu fico aqui mais no normal, a não ser ambientes do tipo oficina, ambientes que são mais sujos, aí eu pego o sujo, mas eu dificilmente pego esse ambiente aqui, ó, extremamente limpo. Isso daqui, ele se encaixa mais para, por exemplo, clínica, né? Uma clínica, ela não pode ser um ambiente normal, tem que ser um ambiente extremamente limpo. Então, dá para a gente pegar aqui em limpo. Período de manutenção. Quantas horas vai demorar para a gente fazer uma manutenção ali de limpeza? Então, 7.500 horas em média, peguei o fator 0,8. Ou seja, quando vocês forem fazer o luminotécnico de vocês, o que vocês precisam fornecer quais foram os dados escolhidos por vocês. Não existe a escolha de um dado errado, por exemplo. Existe a escolha que se adapta àquele ambiente. Não tem como a gente falar, isso aqui, esses dados escolhidos estão errados. Não, são os dados que melhor se adaptaram àquela sua realidade. O que pode estar errado é o seu cálculo. Agora, as suas escolhas não tem como estar errado. E a quantidade de luminárias, então, vai ser o quê? Nós vamos pegar aqui esse fluxo luminoso necessário, de acordo com o Ezinho, a área, o Mi e esse D, né, que é a altura do plano de trabalho, nós vamos obter essa quantidade aqui de lumens. Então, aqui nós temos 211.148,65 lumens, extremamente alto, né? Um ambiente extremamente iluminado. Então, a quantidade de luminárias vai ser o quê? Vai ser esse fluxo necessário dividido por, aqui eu tenho 2 lâmpadas em cada luminária e cada lâmpada vai emitir 2.350 lumens, ou seja, serão necessárias em média 45 luminárias para aquele ambiente. Professora, a quantidade de luminária está muito grande, eu não quero colocar 45, o que eu posso ajustar? Né? Melhora a sua lâmpada, troca a lâmpada, pega uma lâmpada que tem uma eficiência melhor, que ela emita mais lumens por potência, que você vai conseguir diminuir essa quantidade de luminárias. Bom, agora a gente vai fazer um exemplo aqui. Só um instante. Eu vou parar a apresentação aqui e vou colocar aqui no tablet. Espera aí. Vou apresentar o aplicativo que pode facilitar bastante a vida de vocês, tanto na vida profissional quanto nesse trabalho que vocês terão que fazer, que vocês já estão fazendo, na verdade, né? Só um minutinho que eu vou conectar o tablet aqui, peraí. Antes eu vou mostrar aqui um catálogo para vocês, que é da lâmpada que eu vou utilizar. Deixa eu cancelar aqui, só enquanto eu mostro este catálogo. E aí a gente já volta. A minha escolha foi uma lâmpada da Alumbra. Aqui, ó. Uma escolha de lâmpada é essa aqui, que é uma lâmpada de LED. Aqui tem o nome dela, né, que lá no meu memorial
descritivo, eu vou colocar quais lâmpadas foram escolhidas. Então, vamos pegar essa lâmpada simplesinha aqui. Se eu quiser uma lâmpada mais bem elaborada, temos também, nós temos os spots, né, que eles ficam embutidos. Aí é uma escolha de cada um. Vou pegar essa simplesinha só para vocês verem que não precisa necessariamente a gente pegar lâmpadas extremamente elaboradas, podemos pegar lâmpadas simples também. Essa lâmpada aqui, por exemplo, ó, esse catálogo, ele já vai trazer eficiência luminosa, que é a quantidade de lúmenes emitido por watt, né, que é por potência. Aqui nós temos também algumas outras informações, fluxo luminoso, potência. Aqui essa base e esse código são informações do fabricante, né, do tipo de lâmpada para essa lâmpada aqui. Então, uma vida útil de 30.000 horas, a aplicação principal dela é loja, garagem, escritório. Então, nós temos essas informações aqui. Temos outros tipos de lâmpada, como eu falei para vocês, não só de LED, tem todo tipo de lâmpada que vocês precisarem aqui. Então, a minha lâmpada escolhida foi essa aqui. Então, apresentado a lâmpada que eu escolhi para vocês, vamos ao aplicativo. Então, o aplicativo é esse último aqui, ó, cálculo de iluminação. Vou abrir ele. Primeira coisa que a gente faz é calcular cálculo do fluxo total. Ele começa me pedindo qual que é a iluminância em lux que vai ser necessário para este ambiente. Deixa eu só pegar aqui o exemplo que a gente já estava fazendo, que a gente usa a mesma coisa. Então, o exemplo aqui que foi dado na apresentação era necessário 500. Você pode tanto copiar aqui, né, escrever esses 500, quanto você pode escolher aqui na lateral, ó. Nós temos os requisitos de zona de tráfego, sala de repouso, sala de controle. Então, se quiser pesquisar também, posso pesquisar aqui, ó, escritório. Não pesquisou, peraí. Gabinete e escritório. E aí nós temos aqui posto de trabalho de CAD, sala de conferência, zona de recepção, catálogo, escrita, leitura, tratamento de dados, datilografia, depende do grau do que precisa, né? Mas, geralmente, eu vou lá na norma mesmo, e pela norma eu tiro esse valor e já coloco aqui. Mas, se eu quiser procurar pelo próprio aplicativo, também tem. Então, eu escolhi aqui. Tipo de iluminação. Você podia gravar para nós, né? Tá, peraí. Deixa eu colocar para gravar. Pronto, gravando. Valeu. Então, escolhido aqui, né, a iluminância dada em lux para esse escritório de 500, tipo de iluminação direta ou semidireta ou indireta. Esse indireta, ele não é muito utilizado para esses ambientes de trabalho, não. Ele é mais, como eu falei, esse indireto, ele é mais decorativo. Então, a gente vai colocar aqui direta ou semidireta. O comprimento desse ambiente, deixa eu pegar lá, nós tínhamos um comprimento de, cadê? Projeto de iluminação, escritório de 25 de comprimento, 25 metros, então tá aqui. A largura do ambiente, 10 metros, tá aqui. A distância da luminária ao plano de trabalho, então eu estou pegando lá aqueles 4 metros e diminuindo os 80, porque é a distância da luminária até o ponto de trabalho. 4 metros menos 80 centímetros, 3 metros e 20. 3 e 20. O índice da sala já foi calculado, de acordo com esses dados, né? Já está aqui o índice K, ele calcula automático. Cor do teto, branco. Cor da parede é uma branca. Esse luz aqui, acho que eles digitaram errado, tá? É branco, claro e escuro. Aí você escolhe.
Então, vou colocar aqui uma cor clara. Era claro ou era branco? Deixa eu ver aqui. Acho que era tudo branco, né? Teto e parede branco. Então, parede branca também. Manutenção, bom, médio ou ruim. Então, aqui estava falando, considere manutenção anual. Então, vou colocar uma manutenção média. Esse coeficiente de utilização, ele vai ser aqui em relação ao tipo de luminária. Se eu tenho um refletor de feixe largo, né, se é uma calha fluorescente básica, luminária com difusor para luz semidireta. A gente pode ir muito pelo desenhozinho aqui do lado também, pelo que mais se encaixa. Refletor de feixe largo, refletor de feixe médio, spot embutido, ou seja, se a gente escolher o spot, ele já tem aí pré-determinado qual é. O spot ele é mais facinho de achar. Luminária de luz direta e indireta com lâmpada fluorescente, luminária de luz indireta com lâmpadas fluorescentes. Nosso caso, eu escolhi, não foi uma lâmpada fluorescente, foi uma lâmpada de LED. Eu vou colocar que ela trabalha como se fosse um refletor de feixe médio, tá? Então, ela tem uma claridade boa. Peço para calcular. Ele vai me fornecer aqui, ó, 292.740. Vou digitar esse valor aqui. Deu um valor diferente porque eu fiz algumas alterações aqui, né? Eu fui adaptando ao que eu achava que era mais necessário. Então, 292.740. Ok, agora eu volto. Venho aqui em quantidade de luminárias. Iluminação necessária, 292.740 lumens. Potência da lâmpada, agora é em função daquela que eu escolhi. A potência que eu escolhi é de 62 watts. Ela é uma lâmpada de LED. A eficácia luminosa dela, que o fabricante fornece, diz que é de 94. Tá aqui. Quantidade de lâmpadas por luminária. Então, aqui ela vai ser uma só, né? Porque aquela ali é de embutir em uma só. E a eficiência dessa luminária. Aqui o fabricante me falou que ela tem uma eficiência, de 90%. Então, 90% de eficiência. Tudo fornecido pelo fabricante. Calcular. Então, eu vou precisar de 56 luminárias, ou seja, 56 lâmpadas. Se eu alterasse, se fosse, por exemplo, uma luminária que tivessem 2 lâmpadas, então eu venho aqui, ó, 2 lâmpadas por luminária, coloco para calcular. Então, são 28 luminárias e um total de 56 lâmpadas. E aí ele já fornece, ó, a iluminação de cada luminária, a iluminação de cada lâmpada e a iluminação total. Então, eu precisava de 292.740, estou com 293.731.2 aqui no finalzinho, se vocês analisarem bem. Se viu que ele está um pouco, assim, bem maior, né, do que é o necessário. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tentar otimizar, sei lá, trocar o tipo de lâmpada, trocar o tipo de luminária, e a partir disso daí eu vou conseguindo chegar o mais próximo possível daquilo que é o necessário. Assim como a gente faz lá em concreto, quando vai escolher o tipo de aço. Às vezes a gente escolhe uma bitola e a quantidade de bitolas para alcançar, né, aquele mínimo, aquela área de aço calculada, a área efetiva, às vezes ela fica bem acima do que é o necessário. E aí a gente vai fazendo essas adaptações até melhor se adequar. Então, assim, eu acho que é uma mão na roda isso daqui, facilita bastante, né, acelera bastante o processo de a gente conseguir calcular essa quantidade de lâmpadas luminárias. O que vocês acharam do aplicativo? Perfeito. Ele é bem bacana mesmo. Bom, pessoal, então a dica de hoje para melhorar o projeto de vocês, para, né, dar uma acelerada no projeto, era essa daqui. Agora a gente vai entrar na parte que eu vou fornecer auxílio de projeto para quem está precisando de auxílio. Ou seja, quem não tiver dúvidas ainda por enquanto, quem está tudo tranquilo,
tá liberado, e aqueles que não tiverem podem permanecer, que eu vou auxiliar vocês em dúvidas, auxílio de projeto, o que for necessário, tá? E aos demais, tenham uma ótima tarde.